Boa noite, eu sou Antônio Caetano, este é o Café nas Nuvens e a intenção hoje aqui desse áudio, desse vídeo, na verdade, é dar continuidade a uma coisa que eu falei ontem, né, ah, sobre a filosofia como forma de literatura, né. Ali talvez eu estivesse, minha intenção fosse marcar a minha preferência e talvez mais do que isso, na medida em que eu considero que a verdadeira filosofia é uma filosofia realista. Então, a minha preferência por uma filosofia realista. Né? Uma filosofia realista seria, por princípio, uma filosofia que confiasse nos sentidos, confiasse na capacidade da mente de ler o mundo tal qual o mundo é. E por incrível que pareça, há filosofias ou escolas filosóficas ou abordagens filosóficas que colocam isso em dúvida. Né? Eu, mas eu acabei um pouco talvez me desviando na medida em que eu falei também de um tema que me é muito caro, que é a ideia da filosofia como uma forma de literatura. Né? E como tal, né, como uma forma de literatura, ela está submetida às mesmas condições, condições de qualidade mesmo, a que estão submetidas todas as outras formas. Né? E com isso, quer dizer assim, eu não penso, não estou aqui como pode pensar, eu não estou rebaixando a filosofia de um patamar especialíssimo para um patamar mais baixo. Não, ao contrário, eu estou tentando elevar a filosofia a uma condição literária, né? A uma arte, no final das contas. Na medida que, inclusive, quer dizer assim, na tradição filosófica que remonta aos gregos, né, verdade e beleza são o mesmo. Né? É um trinômio, na verdade. É verdade, beleza e perfeição. Né? Talvez a gente possa discorrer sobre isso em outra ocasião, mas vamos ficar só com verdade e beleza. Isso implica em que, se a gente crê que a filosofia é um discurso sobre a verdade, ela será tanto mais precisa quanto mais bela ela for. Né? Então, o compromisso com a boa literatura é um compromisso que todo filósofo deveria ter. E não tem. Tá? Descartes, que é o meu predileto, para quem já me conhece, né? Ele enfatiza, né, como critério de verdade até, né? Ou melhor, critério de verdade sim, critério de evidência, a clareza e a distinção. Né, que são, obviamente, quer dizer, assim, critérios de uma boa literatura. Né? Quer dizer, como, vamos dizer assim, base disso aí, você tem um critério de verdade que é a correspondência. Para isso, voltando lá atrás do que eu disse, quer dizer assim, você precisa, para você estabelecer a correspondência como critério de verdade, você precisa crer que a mente é capaz de ler perfeitamente o mundo e as coisas, alcançar a verdade das coisas. Aí você tem esse critério. Essa percepção, ela não é imediata, porque a gente pode se enganar, e aí é outro papo, né, por vários motivos, mas o principal é a distração. Né? Então, o critério de, vamos dizer assim, de qualidade é a atenção dedicada. Né? E é muito engraçado que a atenção dedicada pode ser perfeitamente uma definição de amor, uma medida de amor. Não é? Quer dizer assim, o objeto do nosso amor é sempre o objeto da nossa atenção. Onde está a sua atenção, está o seu amor. Não é? Quer dizer assim, então aquela velha história de que, não, mas é impossível falar do amor, que dificuldade.
É impossível medir. Não, 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 não. É muito simples. É muito simples. A medida do amor é a atenção que você dedica a um objeto, né? Quer dizer, e nesse caso, quer dizer assim, o que a gente tem como necessidade quando se trata de fazer filosofia é justamente dessa atenção. É o que vai distinguir, não é? Ah, o, o olhar do filósofo e do cientista, né? É o olhar amoroso, o olhar atento. E não o olhar meramente utilitário, meramente interesseiro e não interessado, né? Que é o mais comum no final das contas, né? Aí por uma questão de limitação nossa. Né? A parte também uma outra um outro problema que é a nossa tendência a ver as coisas como a gente gostaria que elas fossem, não como elas são de fato. Né? Então, o problema. E isso é engraçado, porque isso é Descartes? Sim, mas é Nietzsche também. Nietzsche também vai perceber isso. Quer dizer assim, que o problema da verdade não está no objeto, está no sujeito. E não, digamos assim, no aparato cognitivo, mas na vontade ou talvez na intencionalidade desse sujeito. Né? Isso vai estar também em Nietzsche, em Crepúsculo dos Ídolos, que é um livro espetacular. E aí a gente volta a quem são esses escritores que são também grandes escritores, esses filósofos que são também grandes escritores. Né? Eu, por acaso, aqui falei de Nietzsche, que é muito bom, eu já tinha falado isso antes, né? E vou sempre falar disso, eu gosto de Nietzsche, e gosto especialmente desse livro, Crepúsculo dos Ídolos. Tem o Descartes, que Descartes, para mim, é genial. Esse livro, Meditações Filosóficas, Meditações Metafísicas, sabe, é uma obra de arte literária, é uma obra-prima. Né? Outros filósofos que escrevem bem, eu lembrei, enquanto que estava aqui pensando no que ia falar um pouco hoje, lembrei do Proslógio de Santo Anselmo, né? Que é um livro belíssimo, tem a tradução naquela coleção Os Pensadores, vale muito a pena. Santo Agostinho, que eu não li ainda completamente as Confissões, mas li um bom pedaço, que é um espetáculo, literariamente falando, é um clássico da literatura, as Confissões. De certa maneira, é a primeira autobiografia filosófica, né? É a primeira vez que o eu se apresenta, né, ao público, né, como objeto literário. Pô, é incrível, é um livro incrível e é um livro marcante uh, do que a gente poderia chamar de uma filosofia cristã. Né? Mas isso é um outro papo. Né? Quem mais? Eu adoro Wittgenstein, o Wittgenstein do Tratados. Eu acho que a forma do livro tem tudo a ver com o que ele quer traduzir e com o tempo em que ele escreve, com o momento que ele escreve aquilo no meio da Primeira Guerra, no campo de batalha. Né? Claro que ele já vinha pensando, talvez, mas enfim. São grandes livros. Há outros autores, mas que eu não li, gostaria de ler. Outros que eu li e que dizem-se que são bons autores, mas eu não achei. Um autor que eu tenho muita curiosidade é Montaigne. E, bom, e a gente não pode esquecer Platão, o próprio Aristóteles, cujas obras que tinham um formato literário se perderam, né? Mas que eram diálogos, como os diálogos de Platão, que eu acho muito chato. Tá? Mas isso é um defeito meu. Né? Quer dizer assim, é um defeito meu. Não é um defeito de Platão. Né? Que eu prefiro Aristóteles, assim, né? Podemos ser honestos aqui e devemos ser honestos assim, né? Bom, como eu prometi não falar nunca mais do que 10 minutos,
Já estamos chegando aqui, acabamos de bater 10 minutos. Então, eu vou encerrar. Eu acho que podemos voltar, devo voltar a esse assunto, sabe? Porque é um assunto que me interessa muito, essa questão do que é a filosofia, né? E eu queria falar de um cara que talvez até discorde de tudo que eu estou dizendo aqui, mas que é um cara que eu gosto muitíssimo, que é o Bento Prado Júnior, né? Que é o tradutor das Meditações Metafísicas de Descartes, que está nessa coleção Os Pensadores e que é uma obra-prima, eu diria que é uma obra mediúnica, entendeu? Mediúnica. Que ele fez uma tradução daquelas que você diz, cara, sabe? Descartes, se pudesse do outro mundo, deve ter batido palmas, etc, etc, etc. E eu gosto muito da perspectiva que das questões que o Bento Prado levanta e a forma como ele levanta. Às vezes eu não gosto da solução que ele dá, né? Mas vamos conversar sobre isso em outra hora, né? É isso, boa noite. É bom estar com vocês aqui. É bom me obrigar a cumprir essa tarefa diária de falar alguma coisa, né? E só posso dizer que eu estou adorando. Obrigado a todos que estão se inscrevendo, obrigado àqueles que estão acompanhando. Tá? Eu me sinto muito feliz. E espero estar, de algum modo, fazendo vocês também felizes. Tá? Boa noite.